Fala pessoal, eu sou o Leonardo, aluno de extensionista do LIP. E hoje a gente vai aprender funções e operações para aplicar nas listas, tá bom? A gente tem algumas listas aqui de teste, na qual a gente vai aprender aqui as funções e as operações que a gente pode aplicar nessas listas, tá? A gente vai ver as funções mais importantes. A gente vai começar com uma função que a gente utiliza muito, tá? Que é a função len, entre parênteses, o nome da lista. Então, a gente faz isso aqui, tá? Nome da lista, tá? E isso daqui vai retornar o tamanho da lista, tá bom? Então, para rodar, a gente tem aqui uma lista de inteiros, uma lista de string e uma lista de listas, tá? E o que acontece? Na lista de inteiros, a gente tem 3 inteiros aqui. Então, len, o nome dessa lista aqui, vai retornar 3, né? Que é a quantidade de inteiros que tem nessa lista. Para a lista de string, a gente tem 3 strings aqui, o Lamundo, Leonardo e Estudante. Também tamanho 3. Para a lista de listas, a gente tem que tomar um certo cuidado, porque a lista de listas ela tem como elemento outras listas. Tá? A gente tem uma lista de inteiro, uma lista de float, uma lista de string e uma lista de inteiro, float, string. Tá? Então, essa lista aqui, ela tem uma lista, 2, 3, 4 listas. Então, ela tem 4 elementos aqui dentro. Tá? Então, por isso que o len dessa lista aqui, ela retorna 4, tá bom? Que é a quantidade de elementos que tem na lista. Tá? O próximo tópico são algumas operações aqui de lista, tá bom? A gente vai ver concatenação e operador de corte. Tá? A concatenação ela pode funcionar de 2 formas diferentes, tá bom? A gente tem aqui uma lista, tá? Essa lista aqui toda, cujo elemento dessa lista ele é o primeiro elemento da lista de inteiros, tá? Que é o 10. Então, aqui, essa lista aqui de inteiros com esse operador aqui de colchete e 0, vai retornar o primeiro elemento da lista de inteiros, tá bom? Mesma coisa aqui para a lista de inteiros, abre colchete, 2, fecha colchete, tá? A gente vai retornar o terceiro elemento. Então, o 0 é o primeiro e o 2 aqui é o terceiro. Então, 10 e 12, tá? Agora a gente colocou esse 10 aqui, que é esse valor que vai estar aqui, entre colchetes, tá bom? Então, isso daqui é uma lista com um elemento só, que é o 10, tá? A gente vai estar somando, que aqui nesse caso, como são 2 listas, essa soma aqui, ela vai ser, na verdade, não vai ser uma soma numérica, tá? Ela vai ser uma soma, na verdade, de concatenação. Então, eu vou concatenar essas 2 listas, tá bom? Vou colocar aqui para rodar para vocês verem, tá? Então, a gente tem uma lista aqui com um elemento, né? E outra lista aqui com outro elemento. E aí, quando a gente concatena essas 2 listas, a gente vai ter a gente vai ter uma lista, tá bom? Com o primeiro elemento da lista de inteiro e o último elemento aqui da lista de inteiro, tá bom? O mesmo procedimento aqui, só que agora de forma diferente. Nota que aqui a gente tem uma lista de inteiros aqui, com o operador colchete aqui colado nessa lista, tá bom? Isso daqui vai retornar um número, tá bom? Isso daqui é o primeiro elemento da lista. Essa daqui é a lista, tá bom? E esse daqui, tudo, é o primeiro elemento da lista. Isso tudo aqui é uma outra lista, é confuso, tá? Mas o que vocês vão precisar fazer é praticar isso daí para vocês entenderem bem, porque isso daqui é um pouquinho confuso, tá bom? Então, aqui, olha só, a gente tem uma lista. Lembra, esse operador aqui, quando tem uma lista do lado esquerdo e uma lista do lado direito, ele vai ser um operador de concatenação, tá? Então, a gente tem aqui uma lista de float, uma lista de inteiros. O que vai gerar? Eu vou ter todos os elementos dessa lista aqui concatenados com todos dessa lista. Então, eu vou ter o 1.1. Essa daqui é a lista de float, tá bom? Só que agora, a minha lista de float, ela tem mais as listas de inteiros, mais os elementos da lista de inteiros, entendeu? Então, a lista final é essa lista aqui, que é a lista de float mais a lista de inteiro. Então, os elementos daqui junto com os elementos daqui, tá bom? A ordem é que importa. Então, se eu tiver uma lista de inteiro primeiro e uma lista de float depois,
Primeiro vai vir os elementos da lista de inteiro e depois vai vir os elementos da lista de float. Eu posso fazer aqui esse exemplo, né? Trocando a ordem, colocando a lista de inteiro primeiro, a lista de float depois. Então aqui, ó, vou ver essa mudança aqui, entendeu? Então aqui, isso daqui é uma lista, tá? Essa daqui é outra lista. Aqui a gente tem que ver, ó, a anotação. Aqui é uma lista, aqui é o primeiro elemento da lista, tá? Como o primeiro elemento da lista está entre colchetes, isso daqui é uma lista. Pô, mas se eu fizer isso daqui, ó, isso daqui vai ser uma lista de listas, tá bom? Com um único elemento, que é essa lista aqui. Que nem essa outra lista aqui, ó. Tá vendo? Mesma anotação. Só que essa daqui tem mais outras listas aqui dentro, entendeu? Só que a gente não quer isso. A gente quer somar não, desculpa, juntar os elementos dessa lista com essa daqui. Então, a anotação é assim, tem que ficar atento com a diferença aqui, tá bom? E a gente tem um operador de corte que a gente vai selecionar os elementos sequencialmente na lista, tá bom? Então, por exemplo, eu quero pegar na lista de inteiros o primeiro elemento dela e até o último elemento, excluindo o último elemento, tá? Como essa lista tem 3 elementos, né, vai de 0 a 2. 0, 1, 2. Só que esse 2 aqui, ele é exclusivo, tá bom? Então, ele não entra. Então, o que a gente tem aqui, ó, por exemplo, é o 10 e o 11, tá bom? Então, vou pegar esses elementos aqui, ó, do 0 ao 2, tá bom? Então, vou pegar do 0 ao 2, tá? Aqui, só que o 2 não entra. Então, vou pegar só até o 11, tá bom? Então, aqui, mesma coisa. A gente tem o 1 ao 3. O que significa? Que eu vou pegar primeiro elemento, o segundo elemento da lista, tá bom? Que é o 11. Como a gente vê aqui, ó. Só que o 3, ele tá o quê? Ele tá aqui fora, né? Ele não existe. Só que quem é que vem antes do 3? O 2. Como eu não pego o 3, então não tem problema ele não existir, eu vou lá e pego o 2. Então, vou o índice 1, índice 2 da lista, tá bom? Então, aqui é o índice 0, índice 1, índice 2, tá bom? Então, o operador de corte ele vai pegar esses elementos aí, tá? E quando eu só quero pegar um elemento com operador de corte, tá bom? Aí eu faço isso daqui, ó. Um ele vai pegar, e eu quero pegar o 2, só que excluindo o 2. Quem vem antes do 2? O 1, entendeu? Então, eu pego 1 a 1. 1 a 1 é o segundo elemento, que é o 11, tá bom? Então, isso daqui é para a gente pegar... A gente corta a lista numa parte contínua dela, né? A gente corta a lista numa parte contínua, por isso que é um operador de corte. A gente tem umas outras funções aqui, por exemplo, de adicionar elementos e tirar elementos da lista. Isso daí pode ser importante para a gente, tá? Então, olha só. A gente tem uma função aqui de extend, tá bom? Então, como é que ela funciona? Eu tenho uma lista, tá? E a anotação é a seguinte: lista.extend entre parênteses uma outra lista. Então, o que a gente fez antes, né, é isso aqui. A gente tem essa lista aqui, ó, lista de float. Tá? Essa lista aqui, que é formada pelos elementos da lista de float primeiro, e depois os elementos da lista de inteiro, ela vai ser igual, por exemplo, a lista de inteiro, desculpa, a lista de float, ponto, extend, tá? Entre parênteses, essa daqui é a anotação da função, tá bom? E aqui é uma outra lista, tá? Eu posso colocar aqui 1, 2, 3, isso daqui é uma lista, né? Ou eu posso utilizar o nome de uma outra lista. Qual outra lista? Lista de inteiro. Tá? Lista inteira. Então, isso daqui é igual, tá bom? Então, o que o extend faz? Ele faz uma concatenação. Então, eu vou adicionar elementos aqui
desse jeito aqui, tá bom? Então, essa função, ela faz isso que a gente já havia feito aqui, tá? E aqui, de novo, né? A gente está pegando uma lista de inteiro, está concatenando o 15, só que note, olha como é que a gente fez aqui. A gente não tem um sinal de igual, tá bom? Mas só que essa lista aqui, vou colocar aqui para rodar, tá? Nessa lista de inteiros, eu adicionei o 14, tá? Concatenei a lista de inteiros com uma outra lista que tem um único valor aqui, 14. Então, eu gerei essa lista aqui, até aqui, tá bom? Só que essa lista de inteiros eu ainda fiz uma outra coisa. Nessa lista de inteiros, ela vai receber os valores que já tinham na lista de inteiros, 10, 11, 12 e o 14, mais concatena aqui o 15. Então, vou gerar isso aqui. Tá bom? E aí eu faço isso daqui. Printo ela. Tá? Só que agora eu não quero mais adicionar, eu quero deletar alguns elementos da minha lista. Tá bom? Então, para me deletar, eu uso essa função aqui, tá bom? O del, e aí eu dou o elemento da lista. Eu quero deletar o elemento no índice 3. O elemento no índice 3 é o quarto elemento da lista. Então, quem é o quarto elemento? 10, 11, 12, 14. Então, aqui eu tenho 0, 1, 2, 3. Esse daqui é o índice 3, tá? Então, vou deletar ele. E aí eu imprimo a lista. Então, deletei o 14, tá bom? Aí agora eu vou deletar de novo o elemento no índice 3, tá bom? Quem é o elemento agora dessa nova lista no índice 3? Né? Eu vou contar 0, 1, 2, 3. É o 15 agora que está no 3. Eu já havia deletado o 14. Então, esse 15 aqui é que vai ser deletado, né? Porque eu estou deletando aqui, ó. Del lista 3, entendeu? Então, aqui eu deleto, ó, e ele desaparece. E aí eu fico com a lista original, tá bom? Então, aquela dali é a função para deletar. A gente tem uma outra função interessante, que é a função de ordenação da lista, tá bom? Vou colocar aqui para executar. Vamos lá, a gente tem uma lista de inteiro desordenada e uma lista de string desordenada, tá bom? E aí, o que a gente faz? A gente quer ordenar essa lista aqui, tá bom? Colocar um no início, o 2 em segundo, o 3 em terceiro, quarto em quarto, né? Para a gente ordenar essa lista. E aí a gente tem aqui a lista desordenada e a lista de string desordenada, né? E o que acontece? Aqui a gente vai fazer uma ordem crescente, tá bom? A gente vai ordenar de maneira crescente essa lista, tá? E aqui a gente vai ordenar em ordem alfabética, tá? Quando é string. Então, aqui, ó, eu vou usar essa função aqui, sorted, entre parênteses, o nome da lista desordenada e aqui o igual. Então, eu vou ter aqui, ó, lista inteira ordenada crescente vai receber essa lista aqui desordenada aqui dentro, né? Com sorted, ela fica ordenada, tá bom? Então, o que eu tenho aqui, ó, é uma lista ordenada, tá bom? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só que eu posso fazer uma ordenação decrescente, tá? Quando eu coloco esse parâmetro aqui, ó, reverse true, tá bom? Isso daqui faz com que ele inverte a lista, tá bom? Então, em vez dela começar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, ela vai começar com 6, 5, 4, 3, 2, 1, tá bom? E a mesma coisa aqui, ó, para as strings. Eu vou ordenar em ordem alfabética, né? Então, eu vou ter aqui o AA, tá bom? Que vem primeiro, né? E ele está aqui em segundo. Eu vou ter o AB, o AC, depois o BA, o BB, o BC. Então, vai ser assim, tá? E aqui eu vou ao contrário. Quando eu coloco o reverse true, o que eu vou ter aqui vai ser o contrário, né? Vai ser o BC, BB, BA, AC, AB e A. Então, eu vou inverter a lista com esse reverse, tá certo? A gente tem que notar aqui que há uma diferença entre você colocar, por exemplo, o A maiúsculo e o A minúsculo, tá bom? Por exemplo, aqui, ó, o A maiúsculo, ele vem na frente do A minúsculo, tá? Se eu colocar, por exemplo, B maiúsculo, as letras maiúsculas, ó,
elas vêm na frente, tá bom? Então, isso é importante lembrar também. Aqui. Tá, e por último, mas não menos importante, eu quero fazer a soma dos elementos de uma lista, tá bom? Isso também pode ser interessante. E aí, o que acontece? A gente tem uma lista aqui com elementos numéricos, né? Tanto a lista de inteiro quanto a lista de float. E o que eu quero? Eu quero somar todos os elementos dessa lista, né? Como é que eu faço isso? Eu uso essa função aqui, sum. Ela vai retornar a soma de todos os elementos dessa lista, tá bom? Então, vou colocar aqui para rodar, né? Então, aqui, ó, sum vai dar 33, né? Que é o 10, o 11 e o 12, né? Então, 10 mais 11 dá 21, mais 12 dá 33, tá bom? Aqui eu tenho 1.1, 1.2, 1.3, né? Que dá 3.6, só que aqui deu 3.5 alguma coisa por conta da representação do ponto flutuante, tá? Isso é uma outra questão aqui é uma questão mesmo de representação numérica, tá? Do ponto flutuante, porque a gente sabe que os números são representados de maneira binária e tem uns errinhos ali, mas com ponto flutuante, tá bom? Mas a gente vai ter essa soma aqui, tá? Que daria 3.6, tá bom? Então, como é que a gente poderia fazer, por exemplo, a média, né? Eu quero a soma de todos os elementos, né? Dividido pelo número de elementos, né? Que daria isso daqui, tá bom? Isso daqui vai me dar o número de elementos. Então, se eu faço a soma, é 1.2, né? Que é o elemento aqui do meio, né? Porque a gente tem 1.1, 1.2, 1.3, então 1.2 é a média, né? Aqui seria o 11, né? Então, se eu faço a mesma coisa aqui, o roteiro 11, tá bom? Seria a média, tá? Então, a gente poderia calcular a média, por exemplo, com essas duas funções aqui, tá bom? Por isso que elas são muito interessantes, né? E aí, existem outras funções também, podem ser interessantes em um problema ou outro, tá? Vocês podem utilizar uma função junto com a outra também, para vocês resolverem um problema de um exercício, né? Vocês misturam essas funções aqui, tá? E é um pouco complicado, tá bom? Para entender assim de primeira, então é importante que vocês treinem as notações aqui, porque algumas funções têm umas notações e outras têm outras, né? Como a extend, por exemplo, que tem um ponto aqui, tá? E o sum, né? Que é desse jeito. Então, assim, na prática que vocês vão entender isso, tá bom? Então, basicamente é isso, pessoal. Valeu!